Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan Castro e esse vídeo ele é mais uma opinião ou talvez uma decisão que precisamos encará-la. De fato, uma vontade que talvez tenha se perdido no tempo, mas nos últimos anos, ou melhor, nas últimas décadas, veio levantando um ponto. E é preciso realmente a gente olhar realmente dessa forma mais diferenciada. Historicamente sabemos que o Brasil iniciou todo o seu processo de colonização pelo Nordeste. O primeiro estado, que também foi a primeira capital, foi Bahia, né? São Salvador. E de lá em diante, o Nordeste realmente foi protagonismo desse descobrimento, foi realmente o lugar onde tudo iniciou, principalmente as primeiras riquezas. A nossa Mata Atlântica foi totalmente devastada pela ambição portuguesa com o pau-brasil. E depois tivemos terras, em Pernambuco principalmente, com a grande produção de açúcar, na época o ouro branco. E até então, as capitanias hereditárias se denominavam só em Salvador, realmente que era a capital do Brasil. Pernambuco, a capitania mais lucrativa, e São Vicente, tanto que eu não me lembro qual foi o nome que ela adquiriu, mas depois eu trago com a informação, porque o meu intuito aqui é focar em cima do Nordeste. Então, nós tivemos aí, depois com a vinda da família real para o Brasil, né? A família de Dom João VI, fugindo de Napoleão. Bom, eles realmente pararam em Salvador, que era a capital na época, e depois foram para Rio de Janeiro, e assim Rio de Janeiro tornou-se a segunda capital do Brasil. E durante alguns períodos, né, realmente que houve conflitos gigantescos, né, movimentos separatistas no Brasil, com a época de Dom João VI no Brasil, e com Dom Pedro I e Dom Pedro II, um dos movimentos que mais me chama a atenção, que eu sou apaixonado e que não teve sucesso, foi a Confederação do Equador. Exatamente. Em questões culturais, regionais, históricas, tudo que você puder imaginar, o Nordeste, ele sim cabe a sua separação. E é de fato natural que todo país continental, com o processo e com o tempo, torne-se a separar e virar países. E isso existe aí no mundo todo. Há países que estão querendo realmente surgir porque querem sair de suas correntes históricas que as prendem sem nenhum motivo. O caso é Barcelona, que sempre lutou para se separar da Espanha. E o Nordeste ele teve seu auge com a Confederação do Equador, realmente, que queria a separação do Brasil, tanto que a Farroupilha conseguiu por um período, mas na verdade o processo da Guerra da Farroupilha tinha mais intuito de pressionar o Império por uma posição melhor política para eles, né? Porque eram grandes fazendeiros que não estavam interessados em criar um novo país, assim que naquela época tinha sido tornado com a ajuda da Inglaterra, que era a Cisplatina, que já foi parte do Brasil, que é o Uruguai, mas em contexto histórico e cultural realmente era bem diferente, porque era a única parte do Brasil que falava em espanhol. E em questão militar, estratégica e econômica, a Inglaterra queria um país a mais para poder controlar, e como tinha a passagem do Rio Prata, seria um principal país para suas ambições comerciais naquela época, né? Mas eu digo uma coisa e isso é importante, que agora, com todo o movimento que está acontecendo no Brasil, principalmente com a gestão Bolsonaro, que é um governo fracassado, e com toda a falta de atenção que tanto o governo Michel Temer quanto o governo Bolsonaro deixaram para o Nordeste. E isso nos preocupa, porque cabe à União recolher todos os impostos, e isso foi até um dos motivos que na década de 50, 60, 70 e 80, principalmente, né, no início dos anos 90, de captar os impostos, as riquezas desses estados, e ir para a União e assim redistribuir em projetos e programas sociais, e um deles tinha o interesse de ajudar o Nordeste com a desculpa da seca.
razão na qual foi criada a Sudene e o Denox, e pouco se fez em desenvolvimento no Nordeste. Porém, quando chegamos ao final dos anos 90 e início de 2000, e questões estratégicas, principalmente uma delas que foi a crise dos calçados, que muitas empresas do Rio Grande do Sul migraram para o Nordeste por questão logística, por ser mais em conta, que era muito próximo dos portos da Europa e dos Estados Unidos, e uma mão de obra barata. O Nordeste começou a tornar-se interdependente, e isso é importante, que é um contexto tudo histórico, geográfico, socioeconômico. Então, começou-se a perceber que países no deserto, né, tinha certo desenvolvimento, enquanto o Nordeste, que também tinha, de certa forma, um clima até bem melhor do que as áreas desérticas, poderia se desenvolver, e foi o que aconteceu. Houve um processo de crescimento e expansão. Claro, as riquezas geradas, né, pelo período colonial, principalmente com açúcar e alguma produção de outras coisas como cacau, como gado, no Nordeste, Pernambuco e Bahia, tornaram-se realmente esses dois estados do Nordeste com maior representatividade e poder econômico. Porém, com gestões que tivemos aqui, e a gente tem que reconhecer o bom trabalho feito pelo Tasso Gereissati, junto também com os Ferreiras Gomes, né, que foi com o Círio, depois com o Cid, agora por último o Camilo Santana, o Ceará tornou-se o terceiro estado no Nordeste com força econômica. Então temos 3 superestados do Nordeste com muita força econômica: Pernambuco, Salvador e o Ceará. E outros estados que vêm se destacando em sua produção regional e também produção a nível nacional e internacional. E diante de todo esse contexto econômico, cabe sim o debate, e eu espero que o vídeo possa chegar a todos os nordestinos, principalmente os governantes, né, os governadores desses estados, né, já que temos aí o consórcio Nordeste, e a prova é tão grande que é por intermédio do consórcio Nordeste que muitos insumos contra o combate do coronavírus a gente está conseguindo, né, os aparelhos respiratórios, pela negociação que os novos estados do Nordeste estão, né, tomando em direção não só à China como a outros países. E nesse exato momento, sendo bem sincero, a União está atrapalhando muito mais do que ajudando. Afinal de contas, temos os nossos impostos, que é redirecionado Brasília, que não volta de forma correta, que é para ser, esses investimentos. E interessante que a região Nordeste, que por muito tempo foi considerada região pobre, peso no Brasil, na verdade temos até o orgulho de dizer que contribuímos muito com a balança comercial do Brasil, quanto os 3 principais estados do Sudeste, que eram São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sendo que Rio de Janeiro e Minas Gerais são 2 estados falidos e é um peso para a União, e os impostos dos estados do Nordeste agora servem também para ajudar esses 2 estados, e também o Rio Grande do Sul, que passou por um estado complicado em questão financeira, né? Então a gente aí hoje tem esse protagonismo. E temos também um protagonismo no estudo, claro. Não é todos os nordestinos que têm acesso ao ensino superior, porque também depende muito de uma questão de investimento, mas o Ceará, Salvador e Pernambuco são bem destacados pelos seus ensinos, tanto públicos como privados, principalmente aqui no Ceará, que é referência para todo o Brasil. Somos o estado que mais coloca alunos, né, nos concursos do IME e do ITA, e dos maiores vestibulares que vocês possam imaginar, né? Essa é a capacidade intelectual do nordestino. Outra também é a nossa força política. Nós não votamos em Bolsonaro, isso é uma prova muito forte de que existe uma diferença cultural, né, entre o Nordeste e os demais estados. Então, essa briga e esse preconceito que foi gerado em questão com aquela problemática com o impeachment de Dilma, passando por Temer, agora com Bolsonaro, faz-nos pensar que realmente está na hora do Nordeste ganhar sua autonomia, sua independência. Eu irei trazer vários vídeos falando sobre cada estado do Nordeste e o porquê que vale a pena
levantar esse processo de emancipação do Nordeste, realmente os novos estados se tornar um país, e esquecer essa questão de federação, porque pelo caos que o Brasil vem passando, pelas dificuldades que estamos enfrentando com anos de desgovernos, né, e com percas de direitos, principalmente nos últimos 2 projetos que foram votados na esperança de melhorar a economia, e na verdade tirou mais direitos do que melhorou, que foi a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, a gente acaba tendo um muito maior prejuízo. Então eu acredito que os novos estados no Nordeste unidos, eles teriam condições de sobreviver. Afinal de contas, as riquezas, o PIB desses estados somado seria bem maior do que alguns países aqui da América do Sul, como a Venezuela, o Equador, a Bolívia, o Uruguai. Então nós tínhamos condições suficientes de nos mantermos sem depender diretamente de empréstimos internacionais e realmente tiraríamos um peso nas nossas costas, que é a contribuição dos nossos impostos para a União, que acaba não dividindo muito bem. Então, nesse momento, eu sou realmente uma pessoa separatista, tenho aquele espírito da Confederação do Equador, e eu espero trazer muitas informações em próximos vídeos sobre a ideia, né, e a gente disseminar essa ideia da separação do Nordeste do Brasil, porque eu acho que crescemos, amadurecemos e está na hora de assumirmos as nossas vidas separado do Brasil, e seria até uma boa tanto para o Brasil quanto também para o Nordeste, porque afinal de contas teríamos realmente a capacidade de mostrar que seríamos um país tão desenvolvido quanto outros que existem por aí, né? Eu me despeço aqui no vídeo. O vídeo foi mais uma apresentação, mas quero em outros vídeos trazer tudo a respeito dos novos estados do Nordeste. É claro que eu vou estudar mais, que eu vou pesquisar mais, eu quero conversar com professores de universidades desses estados, se tiver oportunidade. Eu quero conversar com lideranças políticas sobre essa ideia, de uma ideia amigável e de um processo de separação do Nordeste com o Brasil. Porque, afinal de contas, vale a pena sonhar e a gente precisa realmente acreditar, né? A gente tem que ver que dentro de uma realidade, né, o Nordeste tem condições de ser separado do Brasil, né, a sua independência, mas sempre sendo amigo do Brasil, que afinal de contas seria um parceiro comercial nosso, mas porém com uma maior capacidade do Nordeste de ser independente e autônomo. Valeu!